Bom, na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer o menu de pausa para o seu jogo. Você vai apertar a tecla ESC, por exemplo, e o seu jogo vai ser interrompido e vai aparecer o menu de pause game mesmo. Então vamos lá. Aqui eu estou utilizando aquele mesmo projeto de perseguir o alvo, onde esse dinossauro ele persegue um ponto e depois ele volta para o ponto de origem e fica nesse looping de um ponto a outro ponto. A gente vai utilizar esse projeto só para a gente ver como é que vai ficar o nosso jogo depois que a gente acionar o menu de pause. Tá? Qual vai ser o comportamento do nosso jogo. Então vamos lá, primeira coisa, na nossa cena, a gente vai adicionar aqui com o botão direito um UI Canvas. O Canvas é um objeto com componentes que permitem a gente trazer para frente da tela menus, tá? Os gráficos, menus que vão colocar os números, indicadores de vida, ou menus de pause, game, o menu principal do seu jogo, entre outras coisas. Então agora dentro do Canvas, se você clicar com o botão direito em UI, novamente, a gente vai adicionar um painel. Agora que a gente adicionou o painel, você pode ver que ele está vindo com uma textura que aqui as suas extremidades são redondas. A gente vai tirar essa imagem. Então aqui no componente Image, a gente vai selecionar nenhuma imagem, tá? Para o menu ficar ocupando toda essa área do Canvas. Vou apertar F, e aqui a gente pode ver que esse painel está sobrepondo todo a nossa cena, tá? Toda a visão da câmera. Então, esse aqui vai ser o painel que vai ser responsável pelo pause game, o painel de pause. Eu vou colocar a cor preta, aumentar o alfa para ficar um pouco mais escuro. Dentro do painel, botão direito e UI, eu vou adicionar um texto. Esse texto aqui eu vou colocar aqui um text, né? Vou adicionar um texto. Já coloquei, vou centralizar. Vou colocar aqui Best Fit e 100 no tamanho máximo. Para ele poder sempre se auto, né, escalonar com o tamanho máximo de 100. Vou deixar aqui um pouco mais para cima. Colocar em bold. Certo, então aqui a gente tem um menuzinho, uma referência, né, do nosso menu de pause. O que está precisando aqui agora é um botão para resumir o jogo, tá? O botão Resume. Então, dentro de painel novamente, UI, button. O botão a gente vai aumentar a escala dele, com Alt do lado esquerdo do seu teclado, você consegue aumentar a escala dele proporcionalmente. Vou deixar aqui no centro da tela mesmo. Ele já foi criado com um child, um filho, um outro objeto, que é o objeto text. Então vou colocar aqui resume também do mesmo jeito que eu criei o outro botão. Pronto. Agora, voltando aqui para button, a gente tem os componentes do botão. Mas antes disso, o que eu vou fazer aqui? No componente color, tá? As cores do botão, no componente button, em normal color, eu quero que ele tenha sua cor normal transparente. Então eu vou diminuir o alfa até 0. Quando o mouse fica por cima do botão, eu vou colocar ele um pouquinho claro, um branco bem claro. Depois de pressed, que é quando você clica, ele vai ficar realçado mais o branco, tá? O background branco do botão. E o Selected? O Selected, a gente pode voltar ele para o alfa 0. Porque senão, depois que a gente clicou, ele ficaria com uma cor branca. Mas a gente não quer isso. A gente quer que quando a gente clique, ele volte para o estado padrão.
Então, uma coisa que é legal a gente fazer é sempre repetir o normal color no select color. Certo. Vou aumentar aqui um pouco mais o botão. Aumentar um pouco mais o texto. Vou dar um play aqui para a gente ver como é que ficou o menu. Olha só, quando a gente coloca o mouse por cima, ele fica já um branco, né, mais claro, mas não totalmente branco. Quando a gente clica, mais forte. O alpha está com um número maior. Agora no componente do button, de novo, a gente tem aqui uma função onClick. Então sempre que a gente clica no botão, ele vai disparar uma função. A gente vai clicar aqui no maisinho, e aqui ele está pedindo um objeto. Esse objeto precisa ter um script dentro dele, e dentro do script uma função. Então beleza, vamos lá, vamos criar nosso script aqui. Criar uma pasta script. Então certo, aqui é o que a gente criou nosso script. Agora, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, aqui na função update, a gente vai ficar deixando aqui que o script escute o nosso teclado. Então, se o teclado clicar com o botão ESC, o botão Escape do teclado, ele vai acionar o nosso menu. Tá? Então vamos lá. Se ele clicar com a tecla, qual tecla? Código da tecla Escape, é o ESC. Vou fazer só com Escape, tá? Então, ele vai acionar o menu de pause. E esse menu a gente precisa então pegar ele como variável. Vou colocar como transform pause menu. Tá? Agora a gente precisa ligar e desligar esse menu. Qual é uma forma rápida de a gente poder fazer isso? A gente vai criar um outro if aqui dentro. Se pause menu ponto game object ponto active self for true, tá? Ou seja, a gente está pegando aqui o estado do game object na nossa cena. Então, se ele estiver ativado, ou seja, se ele estiver em cena sendo renderizado para o jogador, então eu quero que ele desligue. Então, set active false. Pronto. Agora no else, a gente pode criar um else do nosso if aqui. Se ele estiver ativo, mas agora se ele não estiver ativo, a gente simplesmente liga. Não está ativo, então liga ele. Tá? Então, esse aqui é o código para a gente ativar e desativar o menu. Eu desativei aqui já, deixei ele desativado em cena. Coloquei agora aqui o nosso script pause menu na câmera. A gente vai arrastar o objeto pause menu para dentro da variável. Certo? A gente vai dar um play no jogo agora para a gente ver se está funcionando o ESC. Olha só, funciona. Perfeito. Agora, eu quero que o jogo pause também toda a sua rotina. Eu quero que o dinossaurinho também pare, tudo pare. Tá? Deu um stop em todas as atividades. Como que a gente faz isso? A gente pode simplesmente dar um time.timescale recebe 0. Isso aqui é como se fosse o tempo de jogo, tá? O valor que define a velocidade do seu jogo. Então, o valor padrão é 1. Se eu coloco 0, o valor de velocidade das rotinas, né, que estão acontecendo no seu jogo se tornam 0, ou seja, elas pausam, elas param todas as suas ações. Então aqui eu vou repetir, mas agora
voltando para o estado normal. Aqui eu coloquei o inverso. Pronto. Desativa, recebe 1, volta ao normal. Ativa, recebe 0, trava todo o tempo de jogo. Vou dar um play. A gente vai ver se agora o dinossaurinho ele tem que parar, ele tem que ficar travado. Ó. Travou, destravou. Então ele funciona. Está funcionando o menu de pause. Ele está pausando o nosso jogo por completo. É claro que às vezes alguma animação ou outra ela vai continuar até o seu tempo de execução, tá? E eu já percebi que desde versões anteriores algumas animações aconteciam mesmo pausando o timescale. Agora nessas novas versões eu percebi que a maioria das animações, se não tudo, realmente agora está sendo parado, né, travado de forma correta. É claro que também o áudio ele não trava. A única coisa que eu percebi até agora que não trava é o áudio. Beleza. Só que agora que a gente já fez isso, ou seja, está completo, está feito. Eu só quero que esse botão consiga destravar também o nosso jogo. Tá? É o resume, né, para voltar ao jogo. Então vamos lá. O que eu preciso fazer aqui? Vou criar uma função, porque o botão funciona por funções. Então ele vai disparar uma função. Ela tem que ser pública. O botão tem que encontrar uma função pública aqui dentro do nosso script. Void. Dá o nome de resume game. O que vai ter aqui em resume game? A gente vai copiar simplesmente o código, tá, de destravar o jogo e desligar também o pause menu. Simplesmente isso. Mas para o menu funcionar, aquele aqui, estou selecionando ele, embora o pause menu, que é o objeto, esteja desabilitado, eu ainda consigo acessar os filhos dele, tá? Que são na hierarquia aqui. Eu vou aqui no componente button. Eu sei que quem está com esse script é a câmera, então vou arrastar a câmera aqui para dentro do objeto. Agora ela liberou botões aqui de funções, scripts. Dentro do nosso script aqui, pause menu, precisa ter resume game. Tá? Então ele encontrou a função porque ela é pública. Vamos ver se está funcionando. Pausei o jogo. Agora, se eu clicar no botão, ele consegue contactar a câmera, ou seja, conectar aqui a câmera, entrar no script, no componente chamado pause menu. Dentro do script ele vai acessar a função resume game. Certo? Então esse foi a aula de pause menu, tá? Para você conseguir aí pausar o seu jogo, criar um menuzinho aqui melhor, né, com um canvas, resumir o jogo. E é isso. Bom, então se você gostou da aula, deixe o seu like, comente, caso você queira que eu traga assuntos relacionados a canvas, a menus, e marca o sininho também, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e te espero na próxima aula.